Olá, tudo cada vez melhor? Espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje vamos dar continuidade à construção dessa vida cada vez melhor, estudando os ensinamentos desse livro aqui, A Essência dos Ensinamentos de Buda, escrito por Thich Nhat Hanh. Ele que foi um monge budista vietnamita, que foi um dos mestres do Zen budismos mais conhecidos e respeitados no mundo de hoje. Ele foi poeta, ativista da paz e dos direitos humanos, indicado ao Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King e também vivia na comunidade chamada Plum Village, na França. Esse livro tem como objetivo, como eu tenho repetido em cada um dos vídeos, a perfeita clareza, conquistar a perfeita clareza de como se processa o funcionamento da mente, dos sentimentos, das emoções e também como se formam as teias disso que nós chamamos de mundo. Ele coloca uma frase que penso que dá uma boa reflexão para todo esse estudo, que diz: se algo não está bem na sua vida, pare, olhe, reconheça. Busque então a causa, cesse então o sofrimento, como agindo de modo correto. Lembrando que o autor conta para nós a história de Buda, que segundo ele foi um ser humano que sofreu. E a partir do seu sofrimento buscou a iluminação para cessar então não só o seu próprio sofrimento, mas de toda a humanidade. Então, a partir dessa busca, ele concebeu as 4 nobres verdades e o nobre óctuplo caminho, que nós estamos estudando aqui, o segundo hoje passo, que é o pensamento correto. Primeiro nós estudamos no vídeo anterior, que foi compreensão correta. E os seguintes são fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, plena atenção correta e concentração correta. Então, vamos lá hoje estudarmos sobre o pensamento correto. Ele diz que quando a compreensão correta se torna parte integrante de nosso ser, o resultado é o pensamento correto. Samyak Sankalpa. Então, necessitamos primeiro da compreensão correta como alicerce do nosso pensamento. Lembrando que nós estudamos no vídeo anterior, compreensão correta é a compreensão da realidade da vida. É saber distinguir quais foram os alimentos ingeridos que ocasionaram aquilo que nos acontece, Alimentos podem significar aqui pensamentos, sentimentos, atos que nós executamos e que resultaram naquilo que está nos acontecendo hoje. A capacidade de saber diferenciar as raízes sadias das não sadias e nutrir dentro de nós, fortalecer essas boas raízes e boas sementes. E se treinarmos o pensamento correto, a nossa compreensão correta também irá se aprimorar. Ele diz que o pensamento correto é a fala da mente. O pensamento correto torna a nossa fala, então, mais clara e mais benevolente. Então, por aí ele já nos dá um parâmetro, se nós estamos tendo um pensamento correto ou incorreto. Se a nossa fala está clara, está buscando bem, a gente então está tendo pensamentos corretos. Se a nossa fala está turva, está cheia de sentimentos ruins, a gente não está tendo pensamentos corretos. Como o pensamento correto costuma conduzir também à ação, o pensamento é fundamental para nos conduzir ao caminho da ação correta, que é continuando aí o nobre óctuplo caminho. Então é importante refletirmos, estarmos atentos aos nossos pensamentos, a todo momento. Lembrando aí da passagem da Bíblia, segundo consta, quando Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, surgiu ali a tentação, aquele ser do mal, maligno, falando para ele ser mais egoísta, pensar mais nele mesmo, tudo que ele poderia conquistar. E aí, o que ele disse? Sai daqui, afasta-se de mim. Então, nesse momento, ele cortou aquele pensamento ruim e, direcionou então seus pensamentos. O pensamento correto reflete a forma como as coisas são. O pensamento errôneo nos faz enxergar as coisas de cabeça para baixo. Tem um nome para isso em sânscrito que é viparyasa, então, que significa inversão ou degeneração. Visões distorcidas que ligam os seres sencientes ao samsara. Então, aí já tem mais um parâmetro para nós. Se nós temos pensamentos corretos, nós estamos vendo as coisas como elas são, E se nós estamos tendo pensamentos errôneos, nós estamos enxergando de cabeça para baixo, nós estamos degenerando, nós estamos invertindo o que, a real compreensão das coisas como elas realmente são.
E isso nos liga ao quê? Ao samsara, que é a roda do karma. Então nós estamos aqui para viver de uma certa forma, temos uma missão. Se a gente começa a ter pensamentos incorretos, começa a viver de forma distorcida, degenerada, invertida, a gente está então tendo pensamentos incorretos e nos ligando a essa corrente do Dharma, né, de idas e vindas a esse plano, para até que a gente consiga conquistar aí a unidade novamente. Então, continuando, ele diz, mas praticar o pensamento correto não é nada fácil. Isso nos dá um certo alívio, né, do autor nos colocar, né, com certa compaixão conosco mesmos, né, porque realmente não é nada fácil. Então, ufa, né? Por isso a importância de a gente saber diferenciar, lembrando da frase inicial do livro, né, pare, olhe, reconheça, fazer sempre essa reflexão. Continuando, ele diz, corpo e mente não funcionam de forma unificada. A respiração consciente é um elemento importante para essa ligação. Quando nos concentramos na respiração, estamos unindo corpo e mente e tornando-os íntegros novamente. Por isso é interessante que a gente percebe a quantidade de exercícios de respiração sendo recomendado para as pessoas nervosas, pessoas ansiosas, porque a respiração consciente, ela nos torna íntegros novamente, corpo e mente juntos. A respiração consciente nos ajuda a parar de nos preocuparmos com as tristezas do passado e as ansiedades do futuro. Ajuda a entrar em contato com a vida no momento presente. A maior parte do nosso pensar é totalmente desnecessário. Então, muitas nossas preocupações com o futuro podem nem vir a acontecer. Então, é necessário que a gente esteja sempre voltando, respirando, para voltar ao momento presente. E continuando, ele diz, às vezes parece que há um gravador dentro da nossa cabeça, ligado dia e noite. Isso gera, então, preocupação e tensão. E quando praticamos a atenção plena, que é algo que ele vai falar recorrentemente aqui no livro, percebemos quais são os pensamentos úteis dos inúteis. Então, se nós estamos atentos aos nossos pensamentos, nós vamos perceber isso é útil, isso é inútil. Então, isso vai nos levar a distinguir, que é, então, a compreensão correta. Ele diz que o pensamento tem duas partes, o pensamento inicial, vitarka, raciocínio ou deliberação, e o pensamento que se desenvolve a partir desse. Então, a gente tem um fato e tem algo que a gente desenrola a partir desse fato. E esse fato pode ser real ou não, esse desenrolar pode ser real ou não. No primeiro estágio da concentração meditativa, quando nós estamos em dhyana, que é o conceito de dhyana, nesse primeiro estágio de concentração meditativa, os dois tipos de pensamentos estão presentes, o real, né, e o desenvolvimento, né, a partir desse fato. Nessa altura, temos contato mais profundo com a partir do segundo estágio, nós não temos nenhum desses pensamentos. E nessa altura, temos algum contato mais profundo com a realidade e estamos livres de palavras e conceitos. Então, quando a gente está no início do primeiro estágio da nossa concentração meditativa, a gente está ainda pensando e desenrolando esse pensamento. Mas no estágio mais profundo, nenhum deles está presente e estamos em contato com a realidade. Estamos livres, né? E agora ele vai falar para a gente 4 práticas relacionadas ao pensamento correto. A primeira é a pergunta: você tem certeza? Quanto mais foi deturpada a sua percepção, mais incorreto será o seu pensamento. Então ele nos instiga a repetir sempre essa frase: você tem certeza? Surgiu um pensamento na sua cabeça. Você tem certeza? Ele diz que as percepções errôneas geram pensamentos incorretos e muito sofrimento desnecessário. Hoje mesmo eu fiz esse exercício com meu filho na missa. Ele chegou, a gente sentou, ele falou: mãe, eu entrei, dois garotos estavam rindo de mim. Aí, prontamente, perguntei para ele: você tem certeza? Né? Porque pode ser a partir de uma percepção. Eu fui desenrolando isso com ele lá rapidamente. Porque, como nós estudamos no vídeo anterior, percepção é um ideograma chinês que significa marca que a gente tem então na nossa mente ou no nosso espírito. E então muitas vezes dessa percepção não é sobre o algo real, fato real que realmente está acontecendo, mas vem trazendo essa percepção, essa marca que a gente traz na nossa mente e no nosso espírito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A segunda prática é a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo? Então, largar os pensamentos sobre o passado
né, e futuro e retornar ao momento presente. Então, estou fazendo algo. O que eu estou fazendo? Né? Sempre estou lavando louça, né? Parar os pensamentos e focar no que eu estou fazendo. E ele diz que tem essa prática tinha essa prática na comunidade monástica, onde ele chegava para um discípulo, né? Um monge, uma pessoa que fazia parte lá da comunidade, e perguntava: o que você está fazendo? E a resposta, né, dessa pessoa seria simplesmente sorrir. Se ela sorrisse, ela entendeu a pergunta. A pergunta é: o que você está fazendo? É para que ela focasse, perceber se ela realmente estava focada naquilo que ela estava fazendo. E isso é um exercício muito interessante também para a gente fazer, para que a gente consiga, né, estar presente em tudo que nós estamos fazendo dia a dia. A todo tempo se parar e lembrar o que eu estou fazendo, ou simplesmente sorrir e focar naquilo que a gente está fazendo naquele momento, vai nos trazer mais e mais para o momento presente, né? O contrário disso, né, é a gente ficar pensando então no passado, no futuro e estar perdendo naturalmente o momento presente. Ele conta a história do imperador Wu, que perguntou ao Bodhidharma, que foi fundador do Zen Budismo na China, quanto mérito ele havia conquistado ao construir templos por todo o país. E a resposta de Bodhidharma foi: mérito nenhum. Mas se você lavar um único prato com atenção plena, se construir um pequeno templo e quando permanece inteiramente no momento presente, sem querer estar em nenhum outro lugar, nem desejoso de fama ou reconhecimento, o mérito desse ato será enorme e você se sentirá feliz. Então a felicidade pode estar no momento presente, em o que eu estou fazendo agora. É o mais importante. Então não se trata da gente fazer grandes coisas, mas sim de atenção plena em cada momento. Tem até um áudio de budismo também que eu tenho ouvido bastante, né, que ele fala: se a gente está num momento de crise, de momento de nervosismo, né, para tudo, né? E aí a gente refletir, né? Esse momento é meu, eu sou dono desse momento. Então o que eu quero construir na minha vida a partir desse tijolinho que é esse momento? Né? Para tudo e pensa: eu estou aqui. Eu estou dono desse momento. Então, e aí a gente começa a construir melhor cada momento da nossa vida. É um excelente exercício, né, em tempos de tanta distração e ansiedade. A terceira prática é alô, força do hábito. Então, o exemplo da gente, né, ele dá o exemplo da gente fazer muitas vezes pensar no trabalho o tempo todo. A gente dorme, às vezes sonha com o trabalho, né? Então, para que a gente possa então ter mais momentos de contemplação, com atenção plena. E ele diz: nossa forma de agir depende da forma de pensar e a forma de pensar depende dos nossos hábitos. Agora eu faço uma reflexão a respeito da minha sogra, né? Que foi uma pessoa que viveu para o trabalho a vida inteira, conquistou uma certa estabilidade, né, por conta desse trabalho que realizou com muito esforço a vida toda. E hoje ela, manifestando Alzheimer, né, demência senil, ela esqueceu muitas palavras, mas uma palavra ela não esqueceu, e a palavra é trabalho. Então, se você perguntar para ela, quiser travar uma conversa com ela sobre qualquer assunto, a resposta dela vai ser sobre trabalho, sempre. Então, isso faz com que a gente reflita, né, que ao longo da vida, né, o que a gente vai, a partir da força do hábito, que é o que a gente está estudando aqui, focando mais, né? Então, que a gente precisa construir hábitos, vários tipos de hábitos, também pensando nosso novo estágio mais avançado de vida. Então, a gente percebe que alguns hábitos são muito salutares, por exemplo, o hábito de agradecer, que é algo que ela conquistou também ao longo da vida, né? De muitos anos de prática de Seikyo no Ye, de referenciar todas as coisas, né? Então, isso perdurou, porque foi um hábito, né, bastante enraizado na sua vida. Então, enfim, a gente tem sido um grande aprendizado para todos nós. E quarta prática relacionada ao pensamento correto é bodhicitta. Então, que significa nossa mente de amor. É o desejo profundo de cultivar a compreensão dentro de nós para poder ser um veículo de felicidade para os outros. É uma força motivadora por trás da nossa vida consciente. Tendo bodhicitta como alicerce dos nossos pensamentos, tudo o que fizermos e dissermos ajudará os outros a se libertarem. O pensamento correto acaba então produzindo um esforço correto. Então é muito interessante
essa quarta prática, né, Bodhicitta, esse desejo, né, a gente nortear a nossa vida, os nossos atos, nossos pensamentos a partir do desejo profundo de compreender, né, de buscar ser um veículo de felicidade para as outras pessoas, que é o que realmente gera esse sentimento de realização, que é o topo, né, da hierarquia das necessidades do ser humano. Então, buscar, cultivar essa compreensão dentro de nós. Mais para frente no livro vai falar que compreensão é amor, né? Então, quando a gente busca ter essa compreensão do outro, nós estamos amando verdadeiramente também. Então, a gente pode ter isso como propósito, né? Muitos estão aí sem propósito de vida, então cultivar esse profundo desejo de compreensão para ser um veículo de felicidade aos outros. Então, o autor também conta que Buda ensinou a substituir pensamentos não saudáveis por saudáveis. Então, como a gente aprende assim, várias vezes a professora Lucilena repete nas suas palestras, né? Porque é mais fácil a gente rebater uma forma mental do que quando ela se transforma numa emoção ou num sentimento. Então, Buda também nos ensinou a substituir pensamentos não saudáveis, perceber, por pensamentos saudáveis. Então, eu estou sendo, né, negativa em relação a mim, em relação ao meu estado presente, estou focada no futuro, estou ansiosa. Olhe, reconheça, busque a causa e passe a agir de modo correto. Para tanto, então, Buda recomendou viver um ambiente saudável. Como exemplo, ele deu a comunidade, né, onde se pratica o viver consciente, e com a ajuda desses irmãos do Dharma, é mais fácil manter o pensamento correto. Viver um bom ambiente é a melhor medicina preventiva. Isso é claro, né? Só que daí fica um pouco mais difícil para todos nós, né? Será que todos nós vamos ter esse ambiente ideal, né? Buscar um ambiente ideal a gente pode. Mudar primeiro dentro de nós para que a gente possa, então, sintonizar com um ambiente melhor, né? Buscar melhores amigos que, né, estão também buscando se elevar espiritualmente, buscar coisas melhores nas suas vidas, né? Buscar uma comunidade na qual realmente a gente se identifique com pessoas que têm, né, esse pensamento de evolutivo, de buscar o melhor e buscar o bem. Cultivar também esse ambiente interno a partir da meditação, a partir de a gente estar sempre atento aos nossos pensamentos, vai fazer com que a gente também melhore o ambiente externo. E também, né, buscar uma academia de treinamento espiritual é um exemplo de uma comunidade onde nós estaremos aí em contato com esses irmãos e irmãs do Dharma que estão buscando a mesma coisa. Finalizando, ele diz: o pensamento correto é aquele que está em conformidade com a compreensão correta. Então, nós devemos discernir e cultivar essas melhores raízes dentro de nós, um mapa que nos ajuda a encontrar o caminho. Quando praticamos a compreensão correta e o pensamento correto, aprendemos a viver no momento presente, entrando em contato com as sementes de alegria, de paz e de liberação que já estão também nesse momento, curando e transformando nosso sofrimento e aprendendo a estar disponível para os outros. Se você gostou, curta, compartilha, comenta aqui comigo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.